Olá, meu nome é Renata Matar, eu sou musicista e pesquisadora dos cantos de trabalho pelo Brasil. Essa aula é para falar um pouco sobre essa pesquisa que eu venho realizando há mais de 20 anos em comunidades rurais espalhadas por todo esse país. Os cantos de trabalho fazem parte de uma tradição muito antiga que esteve presente em todas as civilizações desde o começo dos tempos. Os cantos sempre serviram para impulsionar, para sincronizar as tarefas, para ajudar o homem a trabalhar sem que ele sentisse o peso do trabalho. Então, seja no canto coletivo, nos trabalhos coletivos de colheita, de plantio, nos mutirões, nos cantos individuais também, aqueles que fazem a função de trazer os animais para perto, os chamados aboios, que são cantos muito antigos. Os cantos para tirar leite das vacas também são cantos individuais, usados para acalmar o animal. Tem cantos que eram feitos no Antigo Egito para proteger os animais. Os pastores acreditavam que se eles não cantassem, os animais estavam desprotegidos, Então essa prática, como a gente pode pensar, esteve presente desde lá do comecinho dos tempos, Podemos observar nessa imagem, que é uma terracota do século VI a.C., a gente vê aí 4 mulheres fazendo a massa do pão e à esquerda, em pé, tem uma mulher tocando aquela flauta dupla, Então tudo indica que essa representação é de uma música que está impulsionando, animando as trabalhadoras, Então a gente pode ver como essa prática é muito, muito antiga. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um registro atual que eu fiz numa cidadezinha que se chama Serra Preta, no sertão da Bahia, onde essa tradição ainda hoje está presente na vida dos trabalhadores. Vocês vão ver 2 mulheres fazendo o trabalho de pilar o milho, para ele virar fubá, e elas vão fazendo uma variação rítmica que elas chamam de cavalo manco, algo que elas aprenderam lá longe. E essa variação rítmica ela tem uma função, elas estão fazendo isso para tirar o milho que vai ficando preso no pilão, que é muito antigo e que tem aquelas aberturas da madeira, Então elas vão batendo na lateral do pilão e isso criou uma célula rítmica que depois vai se transformando em música, Então quero mostrar esse vídeo para vocês. Aos poucos, a música, a poesia, a brincadeira vai entrando e vai se transformando, a melodia vai aparecendo, e se transformando em música. A gente pode ver isso no próximo vídeo. Pisa, pirão, que não pisa, não come na casa do bom, mané, catuté. Come na mesma pecura, conheço tudo é arenga da sua mulher. Bom, esses vídeos mostram pra gente, então, como que o próprio instrumento de trabalho, pode virar um instrumento musical e vai sincronizando as tarefas, vai ajudando as trabalhadoras a fazerem essa tarefa sem que o esforço físico venha, e sem sentirem no corpo, pelo contrário, Elas relatam que era um tempo muito bom esse do trabalho com a música, como acompanhamento, que elas não sentiam a dificuldade, que é uma tarefa dessas, Afinal, pilar, um pilão antigo desse, as mãos são pesadas, O trabalho cansativo, mas elas não sentiam esse cansaço, porque o corpo estava em festa, A poesia estava em primeiro plano, Então isso aí transformava tudo num tempo muito bom.
E a gente pode ver então que existe até hoje no Brasil esse registro atual. A gente tem algumas comunidades bem distantes, né, do meio urbano. A gente tem ainda pessoas que se organizam em grupos, né, em mutirão, e fazem colheita cantando, fazem plantio, fazem as batas do milho, do feijão. Isso acontece ainda hoje no Brasil por alguns motivos, né? Por a gente ter em algumas regiões uma dificuldade muito grande gerada pelo clima, né? Regiões muito áridas, onde não chega também tecnologia, as máquinas não são possíveis de ser adquiridas. Então as pessoas têm que se organizar para sobreviver sem precisar sair dos lugares, né? Então eu pude encontrar isso em algumas regiões do Brasil e isso traz uma beleza muito grande para a vida deles, apesar de toda a dificuldade gerada, né, pelo entorno, pelo trabalho, mas quando eles têm a música, né, durante a lida, durante o trabalho, eles se organizam nesse esquema muito antigo, onde são organizações muito solidárias, né, de ajuda mútua, onde os vizinhos realizam trabalho um dia no terreno de um dia no terreno de outro. Então isso aí também torna a vida, o trabalho inserido na vida de uma maneira muito bonita, né? E também faz com que as pessoas não percam a conexão, né, com a ancestralidade. Afinal, essas cantigas, esse modo de viver, essa tradição, ela foi sendo passada de geração para geração, né, desde tempos muito distantes. E quando eles trazem essa prática, né, eles estão ali celebrando, eles estão conectados com essa ancestralidade e eles estão também comemorando a colheita, né, comemorando a vida, porque nem sempre, não é todo ano que eles conseguem, né, plantar o feijão e colher, plantar o milho e colher. Tem ano, às vezes a seca dura 3, 4 anos. Então, quando isso acontece, eles vão lá para fazer essa celebração e fazem isso cantando. E então é muito bonito a gente ver que o Brasil ainda mantém essas tradições vivas, né, acesas. Quando eu comecei a me interessar por esses cantos de trabalho e quando eu quis sair para fazer essa busca, essa pesquisa, eu tive notícia de que eu não ia encontrar esses cantos vivos no Brasil. Conversando com historiadores, pesquisadores, todos me falavam que seria quase uma missão impossível encontrar algum lugar onde isso ainda sobrevivesse, que isso eu teria encontrado só em livros, em gravações antigas, que na realidade eu já tinha me deparado, né, com essas gravações, esses registros, através de livros como O Negro no Garimpo, de Aires da Mata Machado Filho, que lá em 1928, andando por Diamantina, em Minas Gerais, ele ouviu cantos, antigos cantos dos homens escravizados, que cantavam os viçungos, né, enquanto trabalhavam, e ele registrou essas partituras. Então eu acho que esse é o primeiro registro que a gente tem no Brasil dos cantos de trabalho. Mais para frente eu encontrei nos livros do Mário de Andrade, na Missão das Pesquisas Folclóricas, eu encontrei registros de cantos de carregadores de piano. Então eles iam sincronizando os passos na cantiga para não desafinar o piano. E a Missão de Pesquisas registrou, tem partituras disso, né? Depois, mais para frente, eu fui conhecer o trabalho da grande pesquisadora Lídia Ortélio, da Bahia, que registrou cantigas de mulheres que trabalhavam no sisal. E, enfim, através de todos esses registros, eu fui ficando cada vez mais interessada e eles me inspiraram muito a fazer essa investigação, essa busca que eu venho fazendo. Bom, então, a partir daí, eu resolvi começar
a buscar mesmo pelos cantos de trabalho. E tive a sorte de conhecer, em 1999, a primeira comunidade que eu soube, que eu consegui ter notícias da existência desses cantos, nesse momento só na memória das trabalhadoras, elas já não faziam mais o trabalho cantando, mas eu achei que devia ir até lá para fazer esse registro, para conhecer essas mulheres. Então eu soube que nessa região, Arapiraca, toda a zona rural de Arapiraca, que é uma grande cidade em Alagoas, é muito forte o cultivo do fumo, aquele fumo de rolo, né? E durante muitos anos, até meados da década de 1960, as mulheres, quando elas iam tirar o talo das folhas de fumo, aquela folha bem grande, né, um trabalho pesado e demorado, né, então elas faziam isso cantando, elas se reuniam nos salões das fazendas e cantavam até o dia amanhecer, começavam no final da tarde. Toda a comunidade se juntava ali para assistir as mulheres, era um momento de grande comemoração, de festa, e essas mulheres iam trabalhando e cantando, e enquanto elas cantavam aquelas cantigas bem antigas, né, os refrões conhecidos, elas improvisavam versos, e isso fazia gerar uma conversa cheia de novidades, às vezes até notícias que precisavam ser passadas, né, de um para os outros, elas vinham através desses versos, né, então esse momento de improvisação é um momento muito vivo e que impulsionava mais ainda o trabalho, né? Então, quando chegava algo novo, né, trazido através desse verso, em forma de poesia, né? Então, você vê muita coisa unida ali, né? Isso aí fazia com que trouxesse um ânimo, podia ser 3, 4 da manhã, isso aí animava ainda mais as trabalhadoras, né? E esse trabalho era feito dessa maneira muito gostosa. Moreninha, laranjinha verde, chapéu de farinha, eu não te deixo, moreninha. Eu rodei, moreninha, laranjinha verde, chapéu de farinha, eu não te deixo, moreninha. Bom, infelizmente essas mulheres foram deixando de cantar porque chegaram grandes indústrias de fumo na região, né? E os patrões, os donos das indústrias foram contratando os trabalhadores e trabalhadoras sem os devidos direitos e foram proibindo o canto, alegando que a música atrapalhava o trabalho, o que é uma grande mentira, né? Enfim, também esses cantos foram desaparecendo pela chegada do rádio, televisão, que foram fazendo com que os trabalhadores não criassem mais a sua própria música, né? Não fossem eles o próprio meio musical. Então, quando chega um rádio, muitas vezes as pessoas colocam o rádio para, o que acontece até hoje, né? Com muitos trabalhos que a gente pode ver, a pessoa coloca o rádio para trabalhar, ou faz o trabalho na frente de uma televisão, enfim. Isso aí foi fazendo com que uma cultura inteira desaparecesse. Bom, esse modo de cantar das destaladeiras de fumo de Arapiraca é chamado roda de verso, né? Onde elas sentam e vão colocando os refrões e improvisando versos. As rodas de verso, elas são muito comuns nos trabalhos relacionados às mulheres, né? Vários trabalhos ligados ao artesanato, ao alimento, onde as mulheres cantavam trabalhando, a gente tinha essa forma musical que é a chamada roda de verso. Então a gente pode encontrar esse tipo de canto de sul ao norte do país, né? Cantos de rodas de verso que acompanhavam os mais diversos ofícios. Lógico que cada região esses cantos vão adquirindo as formas ligadas à cultura local, aos povos que habitaram aquele lugar, as nossas matrizes culturais, né? Seja dos povos indígenas, africanos, Europa, né? Portugal. Por exemplo, em Florianópolis, Santa Catarina, a gente tem os cantos que eram feitos nas casas de farinha durante a raspagem da mandioca, que são chamados de ratoeiras. Esses cantos recebem muita influência dos açorianos lá, então também improvisam versos, fazem as melodias, os refrões, mas tudo com uma forte influência dos portugueses, né? Nas margens do Rio São Francisco, por exemplo, eu encontrei mulheres que trabalhavam na plantação de arroz,
e que elas moravam muito, elas são de uma região muito próxima, onde a gente tem os Cariri Chocós, então os cantos delas são fortemente influenciados, né, pelos povos indígenas, né, pela cultura indígena. A gente também tem ali naquela região descascadeiras de mandioca, tem diversos trabalhos cantados, as próprias comunidades indígenas têm essa presença dos cantos de trabalho, os rojões de roça que eles chamam, né, uma presença muito forte, né. E aí a gente pode ver também lavadeiras, né, em Minas, na Bahia, que alguns lugares até hoje as lavadeiras levam lá as roupas para a beira do rio e trabalham cantando, normalmente nesse formato de roda de verso. E a gente pode também encontrar pelo Brasil outros modos de cantar durante o trabalho, né? Essa cultura é muito rica, então ela gerou diversos modos musicais, né? A gente encontra por aí algo que vem lá da Idade Média, que são os cantos responsoriais, onde um trabalhador, uma pessoa, uma trabalhadora puxa um canto, às vezes duas pessoas, e o coro responde. E aí os versos não acontecem, né? É uma cantiga já pré-estabelecida, uma cantiga antiga, onde existe pergunta e resposta na cantiga. E aí isso fica circulando de uma maneira quase mântrica, né? São cantigas pequenas, normalmente, que fazem esse trabalho se tornar quase que sem fim, né? Infinito. As pessoas ficam ali descascando mandioca ou batendo milho, jogando essa pergunta e resposta, né? A gente pode ver isso nesse próximo vídeo das descascadeiras de mandioca lá na Bahia. Sei brincar, orará. Fala com teu pai, orerê, que eu vou te ensinar, orará. Caju, orerê, eu não sei brincar, orará. Fala com teu pai, orerê, que eu vou te ensinar, orará. Caju, orerê, eu não sei brincar, orará. Fala com teu pai, orerê, que eu vou te ensinar, orará. Caju, orerê, eu não sei brincar, orará. Fala com teu pai, orerê, que eu vou te ensinar, orará. Nesses trabalhos que a gente viu das mulheres, né, ligadas ao alimento, artesanato, normalmente não tem uma imposição do ritmo, né? Então elas estão, por exemplo, raspando mandioca ou fiando um algodão, mas não necessariamente o ritmo do trabalho está ditando o ritmo da cantiga, ou vice-versa, né? Mas a gente tem alguns cantos, muitos, né, onde o ritmo ele está totalmente atrelado, sincronizando a tarefa, né? Então, por exemplo, a gente tem um ritmo que é feito pelo próprio corpo, que é muito interessante e que veio a se chamar coco, né, o coco de roda, e que hoje em dia está muito presente na nossa cultura tradicional. Mas ele nasceu ali durante o trabalho, né? Então, eu conheci um mestre em Alagoas, lá em Arapiraca também, mestre Nelson Rosa, que me contou que ele fez muito isso. Eles iam construir uma casa de taipa e aí na finalização da casa, quando eles precisavam fazer o chão de barro da casa e também para tapar as paredes, a comunidade se unia e era uma noite de festa. Mas enquanto eles festejavam, dançavam, eles estavam batendo o pé no chão e de manhã o chão estava lisinho e eles tinham feito esse trabalho durante a festa. E o corpo, o ritmo vinha do corpo. Então aí a gente já começa a ter uma música onde é fundamental essa presença rítmica, né? Que vai marcando a melodia e o trabalho juntos, né? A gente também tem muitos trabalhos onde o instrumento de trabalho, por exemplo, os pilões que a gente viu lá no começo,
ou os batedores, né, de feijão, de milho, que a gente vai ver daqui a pouco, eles são como instrumentos musicais, né, como eu já disse antes, então também é fundamental essa sincronia do ritmo da música com o ritmo do trabalho, né? Um está exatamente junto com o outro. Então, quando os trabalhadores, por exemplo, estão batendo um milho, um feijão, todos têm que fazer ao mesmo tempo, né? Até para um não bater no outro e tal. E a cantiga vem, a música vem, a melodia vem para ajudar essa tarefa acontecer de maneira orgânica, né? E também coloca os trabalhadores, transpõe os trabalhadores dali, daquela situação, que muitas vezes eles estão batendo esse feijão debaixo de um sol de 40 graus e por horas, a fio e tal, e eles não sentem esse trabalho acontecer, né? Bom, além desses cantos todos que a gente já falou, né, das cantigas de roda de verso, cantos responsoriais, a gente pode encontrar também inúmeras formas de mutirão dessa organização, né, onde toda a comunidade se reúne para fazer um trabalho coletivo. Então, assim, tem diversos nomes. A palavra mutirão, ela é de origem tupi, mas os historiadores dizem que a forma de trabalhar assim em comunidade, trabalhar em conjunto, esse trabalho, né, solidário, sem que você receba um dinheiro por isso, né, essa troca, isso vem de origem africana. E a gente tem diversos nomes, inclusive, para esse tipo de organização, né? A gente pode encontrar pelo Brasil todo milhares de nomes assim que vão aparecendo. Então é uma variedade muito grande dos nomes e das formas de organização mesmo, né? Cada uma tem já algo pré-determinado, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, né, onde eu tô, a gente tem aqui no Vale do Paraíba, na cidade de Lagoinha, um mutirão que se chama Brão, Cantigas do Brão, e que eu tive a felicidade de conhecer uns senhores que faziam esse mutirão e eu pude ir lá ouvir, aprender um pouco. E era um mutirão muito... a forma poética dele era muito rica, assim, eles começavam um mutirão de limpeza, vamos limpar o terreno, né, para fazer o plantio, para fazer o roçado. Então, eles se organizavam em duplas e a primeira dupla, que já estava determinada, ela tinha que lançar no ar, através da poesia, dentro de uma certa métrica, lançar um enigma e as outras duplas tinham que descobrir esse enigma, né? Através de uma metáfora, né? Eles tinham que descobrir o que eles estavam falando do quê, né? E muitas vezes eles estavam falando sobre alguém, sobre até o dono do terreno, alguma fofoca, alguma coisa. E essas outras duplas tinham que descobrir esse enigma, né? Então, assim, é muito divertido, muito rico poeticamente, né? Muita sabedoria numa coisa só. Também na Bahia a gente tem formas muito ricas, muito bonitas de mutirão, como é o boi roubado, que eu acho que é uma das mais emocionantes que eu já presenciei, onde os vizinhos, né, de alguém que está precisando que aquele terreno seja capinado, a roça seja feita, ele não vai poder fazer isso sozinho. Então a comunidade, os vizinhos se organizam, combinam uma madrugada para se encontrarem ali naquele terreno e eles vão roubar o boi, como eles falam, quer dizer, eles vão limpar todo o terreno e quando o dono da casa acorda, quando amanhece o dia, está tudo feito e normalmente ele tem que oferecer um almoço, isso já é uma coisa pré-estabelecida, né? Que quando isso é feito, você deve ir lá matar uma cabra, um cabrito, um boi, enfim, ter um jeito de preparar um almoço como uma troca mesmo, né?
Bom, são muitas as formas de cantar trabalhando, são muitas as memórias dos trabalhadores que já cantaram, são inúmeras as tradições, né, que a gente pode ter notícia pelo Brasil através de pessoas que ainda estão vivas, né, que a gente tem que registrar, tem que documentar tudo isso para poder passar para a nova geração, porque provavelmente essa é a última geração que faz esse trabalho cantando, né? Dificilmente essa tradição vai passar para a nova geração por milhares de motivos, né? Um deles a chegada da tecnologia, mudança do modo de vida, enfim, não dá para a gente querer que essa tradição continue, mas a gente pode fazer com que essas cantigas continuem vivas, né? Porque afinal de contas são cantos que eles não precisam ter o trabalho para eles acontecerem, são parte do nosso cancioneiro do Brasil, eles podem estar na voz das crianças, nos corais, nos grupos musicais. Então, assim, a importância que eu encontro nesses registros e a urgência de fazer esses registros é isso, passar adiante, fazer com que essas cantigas não se percam e que elas estejam presentes aí nos mais diversos momentos culturais, né? Tava na minha canoa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoê, oh canoa. Eu tava na minha canoa, trovoada roncava no mar.